Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, voltei com análise de Santos e Internacional 1-1 aqui na Vila Belmiro. Um resultado muito ruim para o Santos que nos últimos 15 pontos disputados conseguiu apenas 3 pontos. 3 empates, 2 derrotas, o Santos cai para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e pode ainda perder mais 2 colocações, considerando os jogos de amanhã de Botafogo e também de Goiás. Um resultado que não podemos dizer que foi justo, porque novamente nós tivemos uma intervenção equivocada do VAR contra o Santos Futebol Clube. Um gol legítimo do Eduardo Bauerman, marcado no primeiro tempo. Bola cruzada numa falta do Lucas Pires. O Bauerman surge no segundo pau, completa para o gol. Só que o VAR acaba interferindo no gol. O gol havia sido confirmado pelo árbitro da partida e o VAR chama o árbitro e pede para anular o gol do Santos. Já vimos e revimos por várias câmeras e o lance me pareceu na mesma linha. Mas agora fica o choro. O Santos mais uma vez mostra pouquíssima força nos bastidores. A diretoria do Santos prefere não se posicionar, prefere não conflitar com a CBF, com a Federação Paulista, com a arbitragem. E realmente quem sofre é o torcedor, quem sofre são os jogadores. Dentro de campo, mesmo com o gol anulado, o Santos conseguiu fazer o seu primeiro gol com o Lucas Braga no segundo tempo. Só que tomaria o gol de empate logo na sequência com o Bruno Mendes. Olha, jogo aqui na Vila Belmiro tecnicamente muito ruim. O Santos hoje fez a sua pior partida, uma das piores partidas recentes aqui na Vila Belmiro. Muitas mudanças, né? Se olharmos o time que empatou contra o Atlético Paranaense em 2-2 na Arena da Baixada, o Santos hoje tinha 5 mudanças. A volta do Matos na direita, a volta do Rodrigo Fernandes pela esquerda. No meio-campo, o Bustos tirou o Sandri e colocou o Ricardo Goulart. Não deu para entender, né? Por que o Sandri, depois de fazer a sua melhor partida com a camisa do Santos, por que o Bustos tira o Sandri para colocar o Goulart de novo? Qual foi a análise que o Bustos fez no último jogo? O Sandri matou a pau, jogou muito na Arena da Baixada. E como prêmio, ele recebe o banco de reservas? Não dá para entender. O Goulart mais uma vez teve uma chance, não é perseguição. Ninguém tem nada contra o Ricardo Goulart, pelo contrário, existe uma torcida para que ele jogue, arrebente, mas não está fazendo. Ricardo Goulart muito lento em campo, mal no jogo mais uma vez. O Julio também não jogou, o Julio sentiu uma dor na coxa, acabou sendo poupado. E no lugar do Julio, Lucas Braga, que correu demais. Aliás, acabou fazendo o gol do Peixe. Um bonito gol do Lucas Braga, que é um jogador que precisa trabalhar mais finalização e hoje fez um bonito gol. Acho que do ataque do Santos foi o jogador que teve o melhor rendimento. E o Léo Batistão sempre muito brigador, né? O Léo Batistão não é um primor técnico, acabou conseguindo um pênalti na primeira etapa, que na sequência seria anulado. Aliás, um pênalti foi mal marcado pelo árbitro da partida, claramente a falta foi fora da área. Mas a realidade é que o Santos hoje não estava nada organizado taticamente. Era um amontoado de jogadores que tentavam muito mais na ânsia e na vontade de vencer do que realmente através de uma organização tática, de uma jogada ensaiada, de um time bem orientado. Não foi isso que vimos aqui. O Santos hoje muito bagunçado, fez uma partida ruim. Poderia sim ter ganho se o árbitro não tivesse prejudicado, se o VAR mais uma vez não tivesse interferido na partida do Santos. Agora, não dá para esconder que esse time do Santos hoje foi muito mal. E muita responsabilidade sim do Fabian Bustos, que inventou mais uma vez na escalação. Qual que era o simples? O simples era colocar o Sandri. Não há motivos, não há como entender você tirar um jogador que foi muito bem na partida anterior. A não seja que esse jogador estivesse machucado, contundido, convocado para uma seleção, como o caso do Julio, que estava contundido, do Marcos Leonardo, que foi convocado. Aí tudo bem, não há outra possibilidade. Agora, você abrir mão do Sandri, que comeu a bola no Paraná, para colocar o Goulart, que vive um péssimo momento, é injustificável. E quanto ao Angulo, não há o que falar. O Angulo fez uma péssima partida. Uma péssima partida.
Não me cabe aqui defender o Angulo se o time foi mal escalado, se a escalação ruim do Bustos prejudicou o rendimento dele, mas a grande realidade é que o Angulo não conseguiu dominar uma bola sequer na partida, né? É claro que é força de expressão, o Angulo até dominou algumas bolas, mas tem muita dificuldade com o domínio de bola, tem muita dificuldade tecnicamente o Angulo e foi muito mal. Tanto é que demos a nota aqui 0 para ele no pós-jogo do Varanda Futebol Debate. O Santos empata, esse empate custa caro para o Santos. Eu falei no pós-jogo, acho que o Bustos tem errado demais, ele tem seu mérito por ter conseguido fazer do Santos um time mais competitivo. Agora, tem também muita responsabilidade nesses resultados ruins do Santos, em especial nas últimas 5 partidas. O Bustos exagera nas mudanças, mais uma vez colocou Pirani no segundo tempo, que não acrescentou nada. Juan Seco entrou muito mal, Lucas Barbosa, o Bruno Oliveira foi o que entrou um pouquinho melhor, o Sandro entrou faltando pouquíssimos minutos, né? De novo, não deu para entender qual foi o critério, qual foi a análise que ele fez da última partida do Sandro. Fato é que agora o Santos tem uma pontuação ruim. A rodada era uma boa rodada para o Santos chegar próximo aos líderes e não conseguiu. O Santos agora está na parte intermediária da tabela, 10ª colocação, pode fechar a rodada na 12ª e tem nada mais, nada menos do que o Atlético Mineiro no Mineirão, no próximo sábado, 19 horas. O Atlético que perdeu do Fluminense e do Fernandinense por 5-3. Então, é preciso sim abrir o olho. Repito, não acho que é terra arrasada. Acho que o Santos tem qualidade para conseguir algo a mais. Mas realmente é preciso ligar o sinal de alerta, né? Os resultados não vieram. O Santos não conseguiu aproveitar os jogos que tinha na Vila Belmiro. E agora a régua é mais alta. O nível do Campeonato Brasileiro é um nível complicadíssimo. A gente percebe a pontuação dos times de baixo muito próxima aos times de cima da tabela. Então o Santos precisa sim abrir o olho para não encostar na zona de rebaixamento. É isso, meus amigos varandeiros. Domingo, aliás sábado, vamos aguardar se o Ângelo estará de volta ao time titular do Santos Futebol Clube, ou pelo menos relacionado no banco de reservas. O Ângelo, que já completa 40 dias fora dos gramados, o garoto Ângelo. O Santos não terá Marcos Leonardo, que permanece na seleção brasileira. Aliás, pasmem, Marcos Leonardo foi jogar pelo Sub-20 da seleção brasileira no Espírito Santo, um torneio que ninguém conhece, e começou no banco de reservas. É mole? Perdemos o nosso principal atacante para ficar no banco da seleção Sub-20. Coisas que só acontecem com o Santos de Andrés Rueda. Aliás, eu quero aguardar amanhã a manifestação e a entrevista coletiva do nosso presidente Andrés Rueda, mais uma vez falando do Santos prejudicado. Aliás, o Santos é prejudicado mais uma vez, mas seria a primeira entrevista coletiva do Rueda falando da arbitragem. Espero que ele realmente bata de frente com a CBF, com a Federação Paulista e com a arbitragem péssima do futebol brasileiro. Sem medo de errar, a arbitragem do nosso futebol é uma das piores arbitragens do mundo. Eu sou favorável a não ter VAR no futebol brasileiro enquanto não houver pessoas capazes para realmente operar a ferramenta. Enquanto não houver pessoas capacitadas, árbitros bons e treinados, eu sou a favor de não ter VAR no futebol brasileiro. Só atrapalha e muda resultado. Isso é muito grave. Um grande abraço, valeu galera, tchau!